Meus irmãos, vamos ficar em pé que nós ficamos um bom tempo sentado, né? Já aproveite, já ergue as mãos assim, no exercício profético. Ergue as suas mãos em direção para frente, para trás, e fica assim, ó. Aleluia, mais, vai enchendo, assim você se desperta também, ó. Recebe, recebe, glória a Deus, isso. Senhor, obrigado por esse ambiente onde a tua presença está aqui. Nós temos aqui sentados, recebendo do Senhor graça, instrução. Nós pedimos mais uma vez que o Senhor venha agora e use a vida da pastora Flaviana. Todos que vieram aqui pela manhã e agora à tarde, todos eles são instrumentos do Senhor. Nós não temos nada de nós mesmos, por isso nós exercemos a nossa fé e pedimos a graça do Senhor para que se manifeste na vida da pastora Flaviane. Que tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, que ela possa liberar para esta igreja, para os irmãos que aqui estão, e que não haja nenhum tipo de impedimento naquilo que o Senhor tem para estabelecer aqui nessa tarde. Toma as nossas mentes e leva cativo, que tanto ela como nós que seremos ministrados, que haja uma unção de entendimento, de compreensão, de percepção daquilo que o Senhor está falando. Esse ambiente é seu, essa vida é do Senhor, e ao Senhor toda a glória. Nós oramos agradecidos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, glória a Deus. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, um pouco mais grosso não dá. Vou tentar falar um pouco mais alto. Vou tentar mexer um pouco com vocês. Amém? Amém? Deixa eu perguntar mais uma vez, quantos aqui são pais? Levanta as mãos. Quantos são filhos? Ah, deixa eu ver. Tem gente que não levantou a mão. Nasceu da galinha. Quem é filho aqui? Ah, bom. Todos nós somos filhos. Então, se você não é pai, talvez você, ouvindo aqui as ministrações, o Senhor vai trazer à memória alguma situação que aconteceu na sua infância. E pode ter certeza que o Senhor vai curar. Então, se você sentir alguma coisa dentro de você, assim, é o Espírito Santo falando com você. E você vai, o Senhor vai levar você a liberar perdão para o seu pai, para sua mãe, né? E nós vamos ter aqui um momento de cura na vida, nas nossas vidas aqui. Receba isso em nome de Jesus. Então, é muito importante quando você atende o pedido, né? Atende a voz profética, porque não é a voz dos pastores, não, é a voz do Espírito Santo chamando a igreja, a restauração. O Espírito Santo está chamando a igreja à restauração da família, à restauração dos lares. O Senhor quer alinhar, é o plano de evacuação. Estamos saindo dessa terra e estamos indo em direção à glória do Senhor. Vamos ser arrebatados. Eu e a minha casa seremos arrebatados. Em nome de Jesus, você e sua casa vai ser arrebatada se você cumprir o propósito de Deus. Antes de começar, meu pai chamou a gente lá em cima para conversar, e uma das coisas que ele falou assim, ministrar para a família não é questão de fé, é questão de obediência e posicionamento. Porque o manual está aqui, ó. Esse é o manual. Então, quando nós obedecemos o manual, quando nós tomamos posição, fala posição, posicionamento, aí acontece. Amém? Então, quando você vai cantar o hino nacional e você canta de qualquer jeito, você vai sofrer consequências diante da lei. Se você faz isso, por exemplo, um soldado faz isso, vai cantar o hino nacional de qualquer jeito? Não. Mas se você toma posicionamento correto de cantar o hino nacional brasileiro, você cumpre a lei, né? Então, é isso, você cumprir a lei do Senhor como um sacerdote. Você é um sacerdote, você foi chamado para isso.
Então, gente, eu vou falar para você, eu não me acho capaz de estar aqui, eu não me acho apta, eu não me acho com bagagem o suficiente para ensiná-los, eu não me acho. Mas não sou eu, é o Espírito Santo que habita em nós, que ministra a palavra de Deus. Às vezes eu falo coisas que eu nunca nem pensei. Claro que eu não pensei, porque não vem de mim. É o Espírito Santo quem nos ensina todas as coisas. E pensando nisso, no início do ano, eu comecei num conflito muito forte dentro de mim, em relação às crianças, né? Eu trabalho diariamente com os pequenos, há 20 anos estou na sala de aula, e eu vou te dizer para vocês, Mulher Maravilha perde para nós. É ou não é, pastora? Professores são para os fortes. Professores são para os fortes. Vamos falar, é verdade, viu, gente? É muito difícil hoje exercer o papel de professor, de educador, na situação que está o Brasil. Mas eu comecei a ansiar um congresso de paz no meu coração, comecei a gerar isso no meu espírito, e o Senhor começou a trazer algumas coisas na minha mente que eu senti a necessidade de colocar para fora. E eu comecei a orar sobre isso, mas existem autoridades aqui na nação, pessoas que têm sido levantadas para ministrar a família, né? Tenho os meus pais como autoridade nisso, né? Eu cresci envolvida, sendo parte, né, de ministrações que eles ministram à família, e eu falei assim, eu não me sinto capaz de fazer isso. Então, eu vou convidar algumas pessoas para irem ministrar, e nós vamos fazer o primeiro congresso de paz. E eu comecei, mas será que tem congresso para paz? E comecei a pesquisar e não achei. Existem congressos para mulheres, congressos para as famílias, congressos para os homens, congressos de adolescentes, congressos de jovens, mas para a paz eu não encontrei, porque se tivesse encontrado, eu teria ido para buscar. Eu acho muito válido o congresso. Toda vez que eu fui para um congresso a ser ministrada, eu aprendi muito, o Senhor trouxe alinhamento para a minha vida, para a minha casa, então eu não gosto de perder congresso. Eu acho que vem para somar. E aí eu liguei para um, liguei para outro, e sempre agenda cheia, agenda cheia, agenda cheia. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ministrar. Nós vamos usar o que nós temos. E eu falei assim, peraí, o que a gente tem é muita coisa. Muitas pessoas falam, um ditado, né, popular de santo de casa não faz milagre. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se nós olharmos para a nossa humanidade, para a nossa pequenez, nós vamos ver que realmente não somos dignos, nós não conseguimos, mas é o Espírito Santo. Se nós temos em mente que o Espírito Santo ensina todas as coisas, nós nos colocamos à disposição e abrimos a nossa boca e Ele enche a nossa boca, nós somos capazes. Porque o que o Senhor precisa é de um coração disponível. O que o Senhor precisa é de alguém disponível para que Ele possa usar e para que Ele possa atingir a outros. O Espírito Santo te usa para abençoar outras pessoas. É para isso que o Senhor te colocou numa escola, te colocou numa empresa de engenharia, te colocou num mecânico, não interessa onde você está, você é instrumento nas mãos do Senhor para mudar o ambiente onde você está. Você precisa ser um agente transformador por onde você passa. Você precisa ser um agente transformador aonde você mora. Principalmente para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E muitas vezes nós somos agentes transformadores fora da nossa casa, na escola, somos considerados homens de Deus na nossa igreja, somos considerados homens de Deus na célula, somos considerados homens de Deus em acampamentos, aonde quer que nós vamos, nós
ouvimos, ai, aquele homem, aquela mulher, são homens e mulheres de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa. O termômetro de quem você está dentro da sua casa. Quem tem que falar que você é ou não é um homem e uma mulher de Deus são os seus filhos. Os seus filhos que devem denunciar, porque uma vez por semana você está aqui na igreja, uma vez por semana você está na célula, você está no seu trabalho parte do tempo, mas com a sua família você está o tempo todo. Então, o teu pastor pode não conhecer o seu defeito. Às vezes nós saímos de casa, colocamos a nossa roupa de santidade, maquiamos a nossa face, vestimos-nos de crentes, de evangélicos e vemos aqui para a igreja, levantamos as mãos, adoramos a Deus e todo mundo fala, que homem de Deus que ele é, que mulher de Deus preciosa. Mas quando chega em casa, não é isso que os filhos observam, não é isso que os filhos veem. Então, eu quero começar hoje a ministração, o tema da nossa ministração é a influência da mídia na educação dos nossos filhos. Se você não tem filho, você pode pegar essa palavra e ministrar para os pais que têm filhos. Se você é professor, você pode levar essa mensagem para a reunião de escola. Ah, mas eu não tenho liberdade de falar sobre Jesus. Não precisa. Você não precisa falar da Bíblia, você precisa ser a Bíblia. Aonde você vai, você tem que ser a palavra de Deus. Então, as pessoas não precisam ouvir muitas vezes da sua boca, mas eles precisam ver que a sua atitude, a sua posição dentro de uma sala de aula, dentro do seu emprego, alguma coisa de diferente tem nele. Então, a influência da mídia na educação dos nossos filhos pode ser a influência da mídia na educação da nossa família, na minha educação. Mas eu já fui educado. Nós estamos andando e aprendendo dia a dia. Você vai parar de aprender o dia que você morrer. Aí, esse dia, você não vai mais aprender. Mas, até então, você vai aprender. O Vital ainda tem muito que aprender. O apóstolo também. Irmão Eugênio, tem o cabelo branco, tem muito para ensinar. Eu tenho certeza disso. Mas tem muito que aprender também, ainda. E nós temos que aprender da fonte certa. Vamos abrir a Bíblia. No Salmo 78, já foi lido, mas eu quero ler do 3 até o 6. Salmo 78, 3 até o 6. Diz assim a palavra de Deus: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos em Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus de família. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus é o Deus das viúvas. Deus é o Deus dos órfãos. Deus é o Deus da família, da mulher estéril. Ele é a família.
Ele se preocupa com a família. Ele instituiu a família como o bem mais precioso. A sua família é o bem mais precioso que você tem. Doutora Ilma Cunha, eu tenho ouvido muitas ministrações dela. Pega o livro dela aí para mim. Eu conversei com ela essa semana. Eu não sei de quantos de vocês conhecem a doutora Ilma Cunha. Alguém aqui conhece? Vamos orar para que ela venha o ano que vem. Eu quero fazer um congresso de pais com ela. Ela é doutora em psicologia e ela escreveu esse livro, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha? É um livro que eu quero indicar para vocês. Eu estou terminando de ler. Tem abençoado muito a minha vida. Essa ministração não é baseada nesse livro. Não, porque isso aqui é muito rico. É um manual. Aqui tem muito trabalho de pesquisas e experiências dela. Mas é um livro muito rico que eu quero indicar para vocês. E eu falei com ela essa semana, eu falei, doutora Ilma, você sabe que o meu desejo é trazê-la no Congresso de Pais. Ela assim, e eu quero ir. Então, assim, ela quer vir, a gente quer trazer, vamos orar para que isso aconteça. E ela é autoridade no assunto, e ela diz, ela tem uma definição de família aqui no livro que eu quero ler para você. Então, depois você pode pegar direitinho aqui, lugar de refúgio, família, lugar de refúgio ou campo de batalha. Doutora Ilma Gomes Cunha. Tem na internet para você comprar. Ela diz que família é uma instituição divina e foi criada com objetivos bem definidos por Deus. A família foi criada para gerar, acolher, nutrir, cuidar e formar o homem para a vida. Assim, a família é a expressão do cuidado de Deus, por propiciar ao ser humano o lugar devido ao seu desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual. Então, nós, como família, o nosso objetivo, a nossa responsabilidade é gerar, é nutrir, é construir um ambiente devido para que os nossos filhos cresçam saudáveis, emocionalmente falando, espiritualmente falando, fisicamente falando. Isso faz parte da responsabilidade do pai e da mãe. E, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. A partir dali, nasceu uma família. Os seus valores são diferentes dos valores que o seu marido tem, mas a partir daquele momento, você precisa unir e você precisa transformar aquilo que você recebeu e aquilo que o seu marido recebeu e precisa filtrar e colocar uma base na sua casa, aquilo que é importante, porque os filhos vão vir, os filhos vão chegar e você precisa ter responsabilidade de gerar, nutrir, educar o seu filho no caminho que ele deve andar, para quando ele for velho, ele não se desvie dele. Então, é nossa responsabilidade. Então, não é responsabilidade da escola educar. Não é responsabilidade da igreja educar. Não é responsabilidade da babá educar. A responsabilidade é minha e sua, como pais e mães. Nós podemos ter parceiros, nós podemos ter pessoas que nos ajudam. Como o Wagner disse, minha mãe disse, nós somos falhos. Ponto final. Não é nem ponto e começa outra frase. Não, é ponto final. Nós somos pecadores. Ponto final. Nós erramos. Ninguém aqui está pedindo perfeição.
Jesus não nos cobra a perfeição. Porque muitas vezes a gente fala, não, eu preciso ser perfeito. Eu não posso errar. Não, não é isso. Você pode errar como pai e mãe. O que você não pode é ser orgulhoso o suficiente em não aceitar que você erra e não pedir perdão pelas suas falhas. Nós vamos errar, mas eu tenho certeza que um pai erra querendo acertar, não é? Toda vez que nós erramos, nós queremos acertar. Então, gente, quando nós lemos aqui no Salmo 78, o que aprendemos, o que ouvimos, o que os nossos pais nos contaram, isso fala de base. Você veio para um casamento, você veio para uma nova família com uma base. Essa base pode ter sido falha, capenga, ou pode ter sido forte. Não importa a base que você teve. O próximo passo, a próxima geração que você vai formar, se você tiver auxílio do Espírito Santo de Deus, você vai conseguir formar uma geração forte. E o nosso papel é formar a próxima geração. Os nossos pais formaram uma geração. Eu estou formando uma outra geração. E os meus filhos vão formar a próxima geração. E hoje, quando nós observamos a nossa nação, nós entramos em crise, porque nós falamos, Senhor Jesus, o que vai ser da próxima geração? Pelos frutos se conhece a árvore. E hoje em dia nós temos comido frutos muito difíceis. Temos visto frutos muito terríveis das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Quem está arrancando o que temos semeado? Quem está modificando aquilo que nós estamos plantando? No Salmo 90:12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando você lê esse versículo, o que você entende? Vamos lá, vamos acordar, gente. O que você entende? Vamos lá. Ensina-nos a contar. Quem já sabe a resposta, ó, que já contei isso na igreja uma vez. Ensina-nos a contar os dias. Quem aqui acha que é para a gente contar? 1, 2, 3. Temos que ter sabedoria em contar os nossos dias. Vai, gente, levanta a mão. Não está filmando, só está filmando daqui para frente. Se você errar, eu não vou pôr você de castigo. Eu só quero saber se você sabe. Alguém quer falar? Igualzinho a minha sala. Até parece que eles falam. Eu quero. Eles falam pelos cotovelos. Ninguém quer falar? Tá bom, eu continuo falando então. Ensina-nos a contar. Sabe que esse contar não é contar matematicamente. 1, 2... Ai, eu tenho 39 anos. Ai, olha, tá chegando perto o dia de eu morrer. Não, não é isso. Tá chegando o dia do meu aniversário e tem pouco tempo para eu fazer aquilo que eu sonhei. Não, não é isso. Ensinar a contar os dias esse contar vem do hebraico de falar, ensinar. Ensina-me a contar os dias de tal maneira que eu alcance corações sábios. Aquilo que você viveu, aquilo que você aprendeu, você precisa contar. A Bíblia é um livro de história, e história se conta. História se expressa. A história, ela fala de relacionamento, ela precisa de um tempo. Tudo que se aprende exige tempo. Hoje nós estamos na geração da tecnologia, a geração da informação. Informação não é aprendizado. Não é. Informação, hoje nós temos crianças que são informadas superficialmente de tudo, mas elas não conhecem tudo.
E nós só desfrutamos daquilo que nós conhecemos, não daquilo que nos informaram. Ah, você ficou sabendo que isso? Qualquer coisa que você fala, você já vai, joga lá no Google, tarará, e vem a informação. Estamos numa era onde as coisas são tão rápidas que ninguém tem mais paciência em ouvir. Ninguém tem mais paciência em contar. E como você quer alcançar corações sábios se você não tem tempo para contar? A base da educação infantil, que vai até os 7, 8 anos, é de histórias. Deus criou assim. A criança precisa ouvir histórias, porque ela aprende com aquilo que ela ouve. Se nós, pais, não contarmos aos nossos filhos, eles não vão aprender. Eles vão ser uma máquina de informação totalmente superficial, mas sem impressão, o que minha mãe disse. A história imprime no coração da criança, a informação apenas maqueia. Informação é maquiar. Agora, quando você conta algo, você imprime algo no coração das crianças. Isso daqui quem está falando é a Bíblia. O que ouvimos e aprendemos com quem? Com os nossos pais. Não é com a tia. Ah, você lê com o seu filho? Ah, domingo tem escola dominical, a tia lá está fazendo a Arca de Noé de EVA, mó da hora. Você acha que eu tenho tempo de ficar fazendo a Arca de Noé em EVA, como a tia da escola dominical faz? Deixa que ela conte a história. Não. O seu filho não precisa de instrumentos visuais, ele precisa se levar a imaginar. Você precisa contar aos seus filhos. Você precisa falar para ele a história que está aqui, a verdade que está aqui, da palavra de Deus. Somente assim ele vai conhecer aquilo que está na palavra de Deus. Mas para isso existe tempo. Agora, se você não conta, se você não tem esse tempo, se você não gasta esse tempo com os seus filhos, outras pessoas vão adotar os seus filhos. A doutora Ilma fala, muitas mulheres querem casar, mas não querem ser esposas. E muitas mulheres querem ter filhos, mas não querem ser mães. Muitos querem casar para não ficar para a titia, para não falar, o quê? Você não casou? Para não sofrer o quê? Preconceito da sociedade. Olha lá, titia. Querem se casar para benefício próprio, mas não querem ser esposas, não querem se submeter aos seus maridos, não querem exercer o seu papel dentro do lar. E muitas mulheres querem ser mães, querem ter filhos, mas não querem ser mães. Não querem gastar o seu tempo a ensinar, porque eu vou te falar, se tem uma coisa que dá trabalho nesse mundo, é ensinar. Você informar não dá trabalho, mas ensinar, imprimir algo na cabeça da criança, um princípio no coração da criança dá muito trabalho, dá muito desgaste físico, emocional. Você precisa ter a sabedoria do alto mesmo, para imprimir. E parece que quando você imprime algo de manhã, no café da manhã, vem alguém na hora do almoço na escola e arranca aquela semente e o filho chega falando tudo ao contrário do que você falou. Aí você vai tudo de novo. E, não, filho, é assim, assado. Teve um dia que o Jean falou assim, eu amo ir para a Serra Negra com os meus avós.
Eles falam que Serra Negra é a chacrinha dos meus pais, que eles têm lá. E todas as férias, os meus filhos vão para lá. Todas as férias. Nem para passar uma semana, eles vão lá. Eles amam irem para lá, porque desde bebê foram lá e meus pais plantaram memórias neles. Então, é o suco natural da avó de manhã, é a tapioca quentinha, é o pão esquentado na chapa, né? É a sopinha da noite. Maravilha. E ele falou assim, o que eu mais amo de ir para a Serra Negra com meu avô, olha o que o Jean falou, o caldo de cana, moído, é ouvir as histórias do vovô. O Jean falou isso. Eu amo ouvir as histórias do meu avô. Ele tem tanta história. A Lorena, eu também. Eu adoro ouvir as histórias do meu avô. Então, o que é isso? É plantar memórias. Precisa de tempo. A criança precisa de ser ouvida e precisa de ouvir. Agora, se você não ouve, outros vão ouvir. E se você não falar, outros falarão. E aí, onde mora o problema? Ela vai começar a aprender de terceiros. Não vai aprender dos pais. Vai aprender do mundo. E o que o mundo tem para ensinar não é nada de bom. Nada presta. Nada está diante dos olhos da criança que você fala, isso é bom. Não. Nada é bom. Mas existe, o Senhor colocou na vida do seu filho guardiões. E esses guardiões se chamam pai e mãe. Você é guardião do seu filho. Você é guardiã da sua filha e do seu filho. E nada vai atingir se você não deixar. Se você estiver diante do seu filho, dia e noite, encucando a palavra do Senhor, nada vai atingir o coração dele. Temos vivido um tempo como nunca antes vivemos. Creio que nós estamos vivendo a geração de 2 Timóteo 3. Você pode abrir a sua Bíblia, 2 Timóteo 3. Preciso correr. 2 Timóteo 3, 1, diz assim: saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. No 14 diz assim: quanto a você, fala para quem está do seu lado, cutuca ele que está dormindo, fala assim: quanto a você, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança, desde quando? Você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus.
criando filhos para a eternidade. Desde criança, a criança precisa saber quem é Deus. Não é o Deus dos seus pais. Você precisa dizer a eles: o meu Deus tem que ser o seu Deus. Você precisa conhecer quem é esse Deus. E o mundo não vai contar quem é esse Deus. Quem precisa contar é você. Mas muitas vezes nem nós sabemos quem é Ele. Nem nós temos uma experiência com esse Deus. Muitas vezes, quando nós vemos uma situação na nossa casa, em vez de falarmos a palavra de Deus, nós murmuramos. Em situações que a conta está vermelha, você amaldiçoa essa droga desse salário que eu recebo. Essa maldição, é uma maldição essa empresa que me paga esse salário desse jeito. O seu filho, ele aprende aquilo que você fala, aquilo que você mostra, aquilo que você demonstra. Você precisa ter um encontro com Deus para apresentar o Deus. Ele precisa ver em você que realmente você tem um Deus criador. Você tem um Deus de amor. Você tem um Deus de paciência, de paz, de alegria. Ele precisa ver em você para desejar aquilo. Não é obrigação da escola. Ah, Deus me livre, eu vou colocar numa escola cristã para ver se dá jeito nesse menino. Não é a escola cristã que vai dar jeito. Não é. Ai, vou lá para a Igreja Batista do Poder da Palavra, eles têm um trabalho bem legal com as crianças. Ô, Jesus, vai fazer uma campanha lá de restauração da família. Eu creio que vai dar certo se você se posicionar. Senão não vai dar certo. Você pode morrer de fazer campanha. Você pode morrer de fazer tudo. Se você não se posicionar diante de Deus, não vai dar certo. Como família, nós temos que ensinar incansavelmente. Deuteronômio 6, que já foi lido. Inculcarás ao seu filho. Inculcar fala de repetição. Ah, mas eu não aguento mais falar a mesma coisa. Quantos aqui já não aguenta mais falar a mesma coisa? Ah, gente, vai, só eu que não aguento mais falar. Gianluca, levanta a tampa do vaso, menino. Vai escovar o dente. Oh. Quem manda escovar o dente? É pai e mãe. Pentei esse cabelo. Corta esse cabelo. Guarda a toalha, menino. Tira a cueca do chão, põe no cesto. Sapato é na sapateira. Não guarda suja. Eu falo isso todo dia. Inculcar demanda tempo. Cansa. Mas você tem que falar incansavelmente, como o apóstolo Paulo. Não me canso de dizer as mesmas coisas. Vai chegar um dia que você vai chegar no banheiro para usar e a tampa vai estar baixada e limpa. Eu vou ver, hei de ver um dia isso acontecer. Vai chegar um dia que nós vamos entrar no banheiro e a toalha vai estar no lugar certo. Eu hei de ver esse dia. Hei de ver. Eu hei de ver. Mas é nosso papel falar isso. Não é papel da igreja, é papel de pai e mãe. É a mãe que vai dizer para a menina, usa essa saia curta. Você é menina. Você já está ficando mocinha, fecha essas pernas. É o pai e a mãe. O pai que vai falar, menino, você respeita a sua irmã.
Menino, se tiver alguém no ônibus, que tiver um ancião no ônibus, se tiver uma mulher grávida, dê lugar para ele sentar. Hoje, as crianças são inconsequentes, elas não estão nem aí, elas só querem saber deles. Sabe por quê? Agora eu vou entrar na influência da mídia. Porque nós temos dado educação para outros. E a mídia tem educado os nossos filhos. Primeiro, eu tenho visto uma geração que não sabe perder. Não sabe perder. Sabe por quê? Na nossa época, vai, gente, eu tenho 39, mas todo mundo está aqui mais ou menos beirando, vai. Quem é que tem menos de 20? Ah, tá vendo? Tá, quem tem menos de 25? Só 1, 2. Tá bom, você é mais velho que eu. Tá bom, estamos na mesma geração. Na nossa geração, a gente saía para brincar na rua. É ou não é? E aí a gente brincava de queimada. E a gente pegava aquela bola e dava no outro amigo que doía. E o outro que doía não entrava em casa. Mãe, fulano bateu a bola em mim, mãe. Tá ardendo. Imagina. Você pegava a bola e dava outro nele. E aí, no final, tinha um que ganhou e outro que perdeu. E aí, falava assim, amanhã vai ter troco. E aí, no outro dia, você ia lá, é ou não é? Jogava taco na rua. Quem jogava taco na rua? Ai, que delícia, gente. Precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Sabe por quê? Porque hoje os nossos filhos, eles brincam com uma máquina e só eles ganham. Eles não sabem perder. Por quê? Porque eles ganham todas. E quando brincam, eu digo, quando brincam com o pai em casa, o pai deixa o dondoco ganhar. Ele sempre ganha. Como você quer criar uma pessoa que sempre ganha a lidar com frustração? Ele não sabe. Aí ele chega no nível social, numa escola que tem mais do que uma pessoa além dele, e o outro vai lá e pisa no pé dele, acabou o mundo. O outro que vai e ganha, porque a gente proporciona isso na educação física, pelo menos, e tem lá o futebol, e tem lá a queimada, e tem lá o taco. E aí a criança entra em crise. Sabe o que acontece lá na escola? Com os meus não, que eles são menores. Mas com os maiores acontece muito. Os pais vão lá na escola tirar a satisfação com o professor, porque não deixou o filho ganhar. Isso é terrível. É terrível. Eu vi uma charge, que eu disse isso no acampamento da família. 1950, o filho tirando nota baixa, e ele na escola, a professora sentada numa mesa, e a professora mostrando a nota baixa para o pai, e o pai assim, que notas são essas para o filho? Aí tem 2000 e tanto. A mesma cena, a professora dando a prova para o pai, mostrando a nota baixa, e o pai no professor, que notas são essas? É triste. Mas eu vou contar o que acontece. Por falta de tempo, por falta de nós estarmos presentes na educação dos nossos filhos diariamente, por estarmos entregando aos nossos filhos a mídia, por outras pessoas cuidarem da educação dos nossos filhos,
Nós não conseguimos educar como convém. E nós queremos comprar a atenção dos nossos filhos. Eu trabalho o dia inteiro, não vou estar com meu filho, mas eu vou colocá-lo numa escola cara. Eu trabalho o dia inteiro, não estou com meu filho, mas eu vou comprar um tênis de marca. Eu vou comprar o videogame que ele tanto quer. Eu vou comprar o joguinho que ele tanto quer. E aí nós vamos incutindo dentro da criança que ter é melhor que ser. E a criança, então, ela começa a não se importar com o outro, porque ele não interessa. Aí, quando essa criança, ela cresce e ela casa, ela não consegue ser um sacerdote no seu lar. Ele cresce um homem banana, porque ele não consegue ter a voz ativa, porque ele nunca soube perder. Então, ele não sabe lidar com as frustrações. Então, a mulher tem que se colocar e vir aquela confusão, e existe a separação, e os filhos entram no meio, e aquela salada toda que a gente já conhece. Então, se você não estiver presente na educação do seu filho, existem milhares e milhares de pessoas que trabalham dia e noite, investem milhões e milhões de dólares para ter a atenção do seu filho. E essas mídias, elas não querem os adultos, eles querem as crianças. Moisés, quando chegou para Faraó e falou assim: deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir para cultuar ao Senhor. Ele disse: vai, mas me deixa as crianças. Criança é mais precioso do que você pode imaginar. O seu filho é mais precioso do que você possa imaginar. O seu filho é um potencial para a próxima geração. O seu filho é uma bomba no inferno. É por isso que o diabo está tão descontente. O diabo investe tanto na vida dele. Mas seja mais teimoso que o diabo. Não permita, você é guardião do seu filho. Você é guardião do coração do seu filho. Não permita que o diabo venha destruir o seu lar. Se coloque diante dele e fala: você não. Você é meu filho. Você é herança do Senhor. Você vai fazer parte de uma geração que vai contar as boas novas do Senhor. Você pode declarar, lá no Salmo que o Wagner falou, Salmo 44, é isso? Deixa eu ver aqui. 44, de 3 a 5. Não, peraí. Isaías 44, de 3 a 5. Já pode preparar o vídeo, Serginho. Você pode declarar isso. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei do meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros juntos a regatos. Um dirá: pertence ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão: do Senhor. Os nossos filhos falarão: eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor. O que depender de mim, mídia nenhuma vai conduzir o filho à perdição. Eu vou conduzir os meus filhos para a eternidade. E eles verão a glória do Senhor. O que depender de mim. Isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu tive o Jean muito nova, com 21 anos. Eu engravidei eu casei com 21, tive o Jean com 23. E eu trabalhava bastante, sempre trabalhei meio período, mas eu sempre estive envolvida com as coisas da igreja, sempre. E todo dia era uma coisa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E ele nasceu bem na época que nós estávamos gravando
o primeiro CD, e eu ficava muito no estúdio. E eu levava o Giane, dormia no estúdio e acordava um dia com a minha mãe, outro dia com a Neide, outro dia com a avó Paulina, outro dia... Ele acordava e falava, onde eu tô? Né, mãe? Onde eu tô? Ele, coitado, não sabia nem onde estava. E eu achava isso normal, a criança, né? Até que um dia que eu cheguei da escola, ele tinha 2 anos e meio, e ele me botou para fora de casa. Eu cheguei, oi, filho! Ele pegou o portão de ferro, fez assim, sai daqui! Pá! Entrou e bateu a porta. Pá! Aquilo me chocou. Eu comecei a chorar. Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo com esse menino? Eu entrei, eu chorei muito. Ele não queria papo comigo. A irmã Paulina estava com ele, ela falava assim, fala com a mamãe. Não! Vai dar um beijo na mamãe. Não! E eu falei, meu Deus do céu. No dia seguinte, eu fui na escola e pedi uma licença não remunerada. E durante 1 ano, eu estive com ele. E aí eu pude colocar os pingos nos is. E desde então, eu me envolvo na igreja, mas eu firmei um propósito com Deus que durante a semana, de segunda a sexta-feira, eu seria deles, né? E isso trouxe muito benefício para a gente. Muito benefício. Por quê? Porque os nossos filhos, o que eles mais precisam, não são de coisas. Eles precisam de pai e mãe. E o que o filho mais deseja é estar com o pai e com a mãe. E não estar no automático, que muitas vezes a gente brinca, né? Gente, criar filho direito dá a oportunidade para eles falarem o que você precisa mudar. E o Jean e a Lorena, eles vivem apontando os nossos erros. Vive. Não é aquela coisa lá, ô mãe, aí, não sei o que, fulano, não sei o que, não sei o que, ele morreu. Ah, que legal. Que legal não, mas ele morreu. Não é aquela coisa, né? A gente estava no cinema e a gente estava passando, pegou coisa para comer e o Adriano lá, concentrado no início do filme, e a Lorena, que mulher fala que não sei o que. Daí, pai, não sei o quê, não sei o que da mãe, né? Bonito, é bonito. Bonito o quê, pai? Você não está me ouvindo? Aí, toda vez que eles percebem que a gente está no automático, eles começam, bonito, né? Bonito, né? Aí a gente, opa, não é, amor? Toda vez que eles vão contar alguma coisa, bonito, né? Quando fala bonito, né? A gente, desculpa, mãe, presta atenção. Presta atenção nos seus filhos, porque enquanto eles querem falar, porque vai ter um dia que eles não vão querer falar mais com vocês. E aí, o arrependimento pode vir, né? As pessoas dizem assim, não para a sua vida pelos seus filhos, não. Um dia eles vão embora de casa. Eu posso dizer para você, para a vida pelos seus filhos, porque um dia eles vão sair de casa. E o que eles vão levar? Hoje temos tantas mães que trabalham fora, tantas mães que não podem ficar 100%. Eu trabalho fora. Mas quando você está com o seu filho, esteja com o seu filho. Ele precisa de você, ele precisa ouvir. Essa semana a Lorena assim, mãe, ela conversa muito, puxou a minha mãe. Ela fala demais, gente. Mãe, me conta sobre o céu. Aí, tá, filha, o que você quer saber? Tudo. Tá bom. Então, vamos lá. O céu é um país. É um país? Filha, o céu é um país. Na verdade, esse mundo aqui é parecido com o céu, mas, pelo que eu leio, mas lá não tem tristeza, lá não tem morte, lá não tem... É mesmo? Mas lá tem coisas assim que tem aqui? Tem, filha. Lá tem ruas. A Bíblia diz que tem mansão
Lá não vai ter favela, lá vai ter mansão. É mesmo? Eu falei, lá tem uma árvore que dá um fruto por mês. Diferente. Nossa, que legal! Lá tem ruas, mas as ruas não são asfaltadas assim. São ruas de ouro. Nossa, mãe, eu achei que o céu era um monte de nuvem e tudo branco, e a gente ia ficar. Pois é, filha, o céu não é assim. O céu não é assim, mas se eu não contasse para ela o que era o céu, ela não ia querer ir para o céu. Porque o que eles escutam por aí, o que a mídia passa é que o céu é chato. O inferno é legal. O inferno tem agitação. O inferno tem o que tem no videogame. Os videogames, eles querem colocar uma coisa destrutiva, uma coisa terrível como algo natural. Para as crianças não terem medo de ir para o inferno. Essa semana um aluno, eu dou aula para alunos até o 5º ano, e um aluno do 5º ano falou assim, Pro, eu não sei o que a gente estava falando, que entrou a conversa lá de filmes de terror. E aí ele falou assim, Pro, a minha mãe me coloca para assistir todos os filmes de terror que passam. Ele tem 9 anos. Aí eu parei o que eu estava fazendo, eu falei, como que é? Pro, a minha mãe, ela me coloca para assistir todos os filmes de terror que passa. Ela me obriga a assistir. Eu falei, como assim te obriga? Ela fala que está criando macho dentro de casa e eu tenho que assistir para não ter medo. Eu falei, não, só que aí quando ela levanta à noite e eu vejo a sombra, eu já penso no filme de terror. Não é isso, gente. São famílias cristãs. Famílias cristãs. Precisamos ter sabedoria. Se você vê que o seu filho quer assistir muito um filme, não fala para ele, não vai assistir isso, porque isso aqui é do diabo, porque vai entrar só assim, não assista isso. O resto na mente deles, blá 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 blá, porque eles se desligam. A Rafaela, blá 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 blá. Não interessa o que você falou, porque o que está imprimido dentro do coração deles é o que os outros falaram. Meu, é da hora o filme. Cara, vocês precisam ver. E acontece isso, isso. Ele não é um ET. Ele quer saber, ele está curioso. Se ele não tem um pai sábio que você quer assistir, vamos assistir. Senta aqui. Assiste com ele. Ora enquanto está assistindo. Mostra para ele o que é certo e o que é errado. Conta para ele o porquê que é certo e errado. Conta para ele o que está desvirtuando a vida dele. Filhos precisam de pais e mães, não precisam de coisas. Eu vou passar um vídeo agora para vocês, para a gente continuar essa conversa e irmos já para o final da palestra. Pode passar, Serginho. A influência da mídia na formação das crianças é enorme. A mídia forma opiniões, cria conceitos, direciona o consumo e influencia o comportamento. As crianças, durante a educação infantil, imitam o que veem ou incorporam padrões de comportamento por ela propostos. A mídia diz às crianças o que comer, o que vestir, o que ouvir e até mesmo o que fazer, apresentando um padrão de beleza, induzindo o preconceito.
Which doll is the black doll? And which one is the white doll? Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because he's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? That one. As crianças, por não ter um senso crítico, pensam que tudo que a mídia mostra é o melhor, o mais bonito e o mais legal. Assistindo filmes, novelas e principalmente desenhos animados, se espelham nos personagens, propiciando um desejo de ser adultos antes do tempo. Há na infância uma importância absurda para que todas as fases sejam visíveis e superadas de forma normal, sem pular nenhuma etapa. Crianças precoces, assim temos consumidores mais cedo. Esse é outro ponto ao qual a mídia ataca as crianças. Propagandas encantam as crianças, fazendo-as consumir mais e mais. Bastam apenas 30 segundos para uma marca influenciar uma criança. Principalmente quando eu vejo na televisão e acho bonito. Aí eu peço pra minha mãe, ela fala que não tem condições. Tem vezes que eu tento entender, tem vezes que eu não consigo. Entendeu? Mexem com a cabecinha dele, porque é, né, bem imatura, né? A criança é vulnerável, ela vai por Não, você olha da Barbie, vem com uma mini Barbie só pra você. Qual é a Suzy do seu sonho? Você pode, você é Suzy. Vire uma rebelde de verdade. Trazer muita diversão. É o Pernalonga e a turma do Looney Tunes no McLanche Feliz. A inscrição na sociedade. Ela promete a alegria da existência na sociedade. Criança gosta de ganhar roupa, sim. Brinquedo também. Mas roupa é importante para o convívio social, essa popularidade, sabe? Tudo que ela vê, ela acredita que ela vai se sentir melhor se ela tiver aquele brinquedo, que ela vai se sentir igual a um colega se ela tiver uma roupa melhor, se ela puder frequentar os mesmos lugares que a mídia mostra que são bons. Mexe muito até com o coração, né? Porque quando a pessoa vê alguma coisa ali que quer, gostou, a única coisa que a pessoa quer é ir lá na loja e comprar. Eu acho que é mais fácil a criança ir lá, pedir pra mãe, e a mãe não ter, aí sim o coração da criança ficar até vontade de chorar, a criança. Eu creio que não adianta você criar o filho sem limites. O filho precisa de limites, o filho precisa de afeto. E quando o filho é criado com muita liberdade, ele não sabe vivenciar a frustração. E o primeiro não que acontecer com ele, o que ele vai acontecer? Ele vai querer bater, ele vai querer agredir, ele vai querer matar, porque ele não aprendeu a ter a frustração ao longo da vida. Eu escutei uma frase uma vez que o limite começa a partir desde o nascimento. Bebezinho, é recém-nascido, você já pode começar a dizer não. O não ensina o filho que ele, no futuro, ele vai receber não da vida. Permissividade cria tirano. Nós estamos vivendo uma era de tirania. E saber o que os filhos estão fazendo na internet, como brincam e até o que jogam no videogame, exige vigilância 24 horas dos pais. Com tanta oferta no mercado, alguns produtos geram polêmica e questionamentos. Será que os jogos de guerra e luta, por exemplo, despertam reações violentas nas crianças? Os especialistas pedem cautela. Um crime em São Paulo chocou o Brasil. Uma família inteira foi encontrada morta em casa. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito é um menino de 13 anos, que após assassinar a mãe, o pai, a avó e a tia-avó, teria se matado. Ainda de acordo com a polícia, o perfil do jovem nas redes sociais tinha uma foto de um jogo violento. Em nota, o desenvolvedor do game lamentou os assassinatos e negou que o jogo incentive a violência.
Mas alguns especialistas discordam disso. Necessariamente não determina violência, mas pode haver uma influência, por exemplo, em crianças ou adolescentes que já tenham uma predisposição ou que vivam num ambiente já que predispõe a isso. Eles precisam não antecipar algumas coisas em termos de jogos, não proporcionar às crianças, antes que elas estejam prontas, para que elas joguem alguns tipos de jogos. E muitos pais fazem isso. Estabelecer uma hora. Querida, você sabe se a minha camisa branca tá limpa? Carlos Brito, por acaso tá escrito lavadora na minha testa? Vai de sorvete. Por acaso tá escrito geladeira na minha testa? Querida! Dani, dá um recadinho pro seu pai. Por acaso tá escrito celular na testa? It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there? Go back where you came from. Learn this movie. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Get over here. You don't want to sleep. I've had enough of you. I've had enough of you. É importante enfatizar que existem programas educativos e adequados para diferentes idades e que a mídia muitas vezes é a única forma de lazer e até mesmo de educação. A mídia, presente em grande parte dos lares, é uma realidade com a qual é necessário aprender a conviver. Eu assisti vários vídeos que falam sobre a influência da mídia, mas eu achei esse bem propício à ministração de hoje. E realmente, quando nós entregamos os nossos filhos à mídia, para que eles educam, eles vão educar. Mas eles vão educar uma visão totalmente distorcida da palavra de Deus. Aqui nós podemos ver, né, a influência que ela tem com o pequeno. Essa semana a gente levou a Lorena no pediatra, que ela estava com sinusite, e aquela sala estava lotada, né? Aí tinha um bebezinho de uns 6 meses. Ele só ficava quieto quando a mãe pegava o celular e ficava assim, com ele no colo e assim, o celular. Aí a criança ficava hipnotizada. Quando ela baixava... E ela já estava toda torta, e ela sentava. Gente, dela sentar para arrumar o bebê no colo, ele grita... Aí ela pegava o celular, aí ele parava. Isso não é normal. Não é natural que algo fascine tanto uma criança se não tem algo espiritual por trás. A mídia está ditando o que os nossos filhos vão comer, o que os nossos filhos vão vestir,
o que os nossos filhos vão dizer, o que os nossos filhos vão pensar. A mídia está aí fazendo isso. E aí, ele ouve, a mídia encuca, porque a criança precisa de apenas 30 segundos para uma marca influenciá-la. Agora, quantas horas os nossos filhos ficam por dia assistindo televisão, no videogame, no tablet? Quantas horas por dia ele fica? Então, ele está sendo nutrido por aquilo ali. Ele está sendo educado. Alguém está contando, mas está contando uma outra história. Não está contando a história das maravilhas que Deus fez. Está contando uma história distorcida. E ela está aprendendo. E aí, quando a criança chega numa escola dominical, ela não consegue se concentrar, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue ouvir. Por quê? Porque ela já está cheia daquilo que ela recebeu, do que foi impresso nela durante a semana. Porque o pai trabalhou o dia inteiro e chegou, estava cansado, como o Wagner falou, a minha mãe falou, e é muito mais fácil deixar a criança no videogame, ela dá sossego. É muito mais fácil deixar a criança assistindo televisão, ela dá sossego. O que nós precisamos ter em mente é que esse tempo vai passar e isso vai nos ser cobrado. Nós vamos ser cobrados como pais e mães, porque Deus nos deu uma herança para que a gente possa cuidar. Se por acaso você estiver atento, se você for o guardião do seu filho, o que a mídia plantar, ele vai falar e você automaticamente vai arrancar isso do coração dele. É dosar. É dosar. O Jean fala assim, mãe, você é a única mãe de adolescente que coloca tempo para jogar videogame. Eu falei assim, vai ser assim até o dia de você casar. Ponto final. Mãe, você é a única mãe que... Filho, se eu sou a única mãe, eu não sei. Só sei que eu sei o que eu estou fazendo com você. Eu não estou criando filho para perdição. Eu estou criando filhos para ser arrebatado. E o plano de evacuação é esse. Se você quiser me acompanhar, filho, você precisa cumprir a palavra de Deus. E você precisa ouvir e aprender aquilo que nós temos dito para você. Nós temos falado isso direto para os nossos filhos. A criança não tem senso crítico, portanto, o que influenciá-la primeiro é aquilo que vai acreditar. Se você não falar para ela, todos nós somos únicos diante do Senhor, e o seu cabelo é lindo, os seus olhos são lindos, você é lindo. Se você não falar para o seu filho, a mídia vai falar, você não presta. O que presta é o loiro de olhos azuis. O seu cabelo é horroroso. E aí as mães postam no Facebook a criança com o chapinha tentando esticar o seu cabelo. Por quê? Porque ela já ouviu da mídia que o cabelo enrolado é horroroso. Mas se tem um pai e uma mãe que fala, o seu cabelo é lindo, a sua vida é linda, o Senhor te criou perfeito, você é lindo. Gente, não tem criança no mundo que vai, não tem mídia no mundo que vai chegar para ela vai falar, eu sou linda aos olhos do pai. Ele vai ter imprimido isso dentro dele. Vocês viram que coisa terrível? Essa entrevista que fizeram com as crianças, quem é bonito? Essa boneca. Quem é legal? Essa boneca. Quem é má? Essa boneca. E com quem você se parece? Com essa boneca. Então ela tem dentro dela, eu não valho nada. Eu não presto. Tem crianças se suicidando, querendo morrer. Eu fiz uma pesquisa no ano passado na Escola Modelo Cristão. 80 crianças. A minha pergunta era, o que é família para você? O que a família faz que te deixa feliz e o que a família faz que te deixa triste? 99% diz que o que mais eles gostavam de fazer com a família era comer junto com a família, era estar junto com a família. Eu me surpreendi. E eu falei para eles não colocarem o nome.
E uma criança de 10 anos disse: eu já tentei me matar, porque o meu pai nunca me ouve. E os pais daquela criança são pastores. São pastores. Porque muitas vezes a gente está mais preocupado com a reputação do nosso ministério do que com o coração do nosso filho. O que os outros vão pensar? Porque filho de pastor não tem nome. É filho do pastor. Filho, não pode errar. Filho de pastor erra igual o seu filho. Filho de pastor precisa de correção igual ao do seu filho. Filho de pastor é igualzinho o outro filho. Então não cobre de filho de pastor o que você não cobra do seu filho. Precisamos ensinar que na casa de Deus não é para correr. A casa de Deus não é que nós somos igreja. Amém. Mas existem lugares para correr. Igreja não é para correr, gente. Mas aí quando a gente chama atenção, mas mãe, ciclano, beltrano e ciclano, tá correndo, mãe. Aí você fica chata do negócio. Precisamos ensinar os nossos... E nós temos que ter controle sobre isso, gente. Quem é maior, você ou a criança? Não corre. E a criança corre, pega no braço, segura ela. Fica segurando. Dá um beliscão bem dado nela, para ver se ela não para. Minha mãe me beliscou várias vezes, eu estou viva. Internet. A cada dia, 266 novos sites pornográficos são criados. 80% dos ofensores sexuais de crianças confessam que seu problema começou com pornografia e na infância. Em pesquisa mundial, consta que as crianças ficam conectadas na internet cerca de 18 horas semanais. Agora, quem é que permite uma criança ficar 18 horas em frente ao computador e na internet? Quem é que permite? Os pais. Quem é que vai lá e mente a idade do filho para colocar no Facebook? Porque ele quer. Tudo que ele quer está ali. Sabe por quê? Porque há culpa em nossos corações. Eu não dou o que precisa, então eu vou suprir a necessidade dele de outra forma. Ai, tadinho, ele quer fazer o Facebook. Você não tem autoridade de falar que você não vai fazer, porque você sabe que você vai ouvir. Você sabe que você vai ver o seu erro. Então, fecha a sua brecha. Coloque em ordem a tua casa, para que seus filhos andem em alinhamento com a palavra de Deus. Tive uma reunião na escola com uma das mães, e ela me procurou, fui falar do comportamento do filho. Nossa escola é uma escola abençoada, viu, gente? Escola Modelo Cristão, lá na Lapa, tá? Se alguém quiser falar comigo, uma bênção. E eu fui falar, olha, ele tá triste, me ajuda, aquela coisa, né? Porque não é minha responsabilidade, mas eu preciso de um apoio das mães. Tá acontecendo alguma coisa? Eu pedi autorização para a mãe para contar isso, tá, gente? Não vou expor o nome dela, nem o filho, mas eu falei, eu posso contar? Ela falou, pode, não tem problema, não, porque eu não sabia. Aí ela falou assim, olha, professora, eu não sabia, mas essa semana, ela falou, eu trabalho muito e o meu filho fica muito no tablet. E ele sempre está assistindo Peppa Pig, Frozen, alguns desenhos que eu sempre monitoro, sempre falo, deixa eu ver o que você está assistindo. E eu olhava, ele estava assistindo mesmo, Peppa Pig, tava, mas aí eu percebi que ele pegava o tablet e ia para o banheiro. E aí eu comecei a ficar assim, ué, por que ele está se escondendo? Está assistindo Peppa? Quem aqui é mãe de filho pequeno sabe o que é Peppa Pig? Ô desenhinho chato. Fala para mim, fica a boca do porco aqui atrás. Enfim. Mas tem desenhos legais que a gente assiste junto. Mas esse desenho da Peppa é uma chatice. É horrível. Mas enfim.
E estava assistindo Peppa Pig, estava assistindo Frozen, aí ela e ele teve uma hora que não deixou ela entrar mais. Eu tô no banheiro! E começou a gritar. E ela esperou sair do banheiro, não sei o quê. Quando ele estava distraído, ela foi ver o histórico do navegador. E aí, para surpresa dela, ela se deparou com alguns desenhos desse tipo. Você pode pôr o segundo vídeo, por favor? Não tem nenhuma criança aí, não? Vinícius lá em cima? Já estou terminando, tá, gente? Acho que não precisa. Essa é a Frozen. Hã? É a Elsa, né? É da Frozen. What went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. Pode ir. Eu quis mostrar para vocês, esse daí é o bem levinho. É o levinho, esse. Desse tem Frozen, tem Turma da Mônica, tem Peppa Pig. A criança, ela coloca lá Peppa Pig e vem esses tipos de desenho que eles estão fazendo isso para justamente prender a atenção da criança e desvirtuar a criança. Eu fiquei chocada. Chocada. Porque tem relações sexuais ilícitas com desenho. É chocante. É uma coisa nojenta. Agora, a criança, ela não sabe. Ela vai lá, quer assistir Peppa Pig, mas ela vai apertar, apareceu a Peppa, apareceu a Frozen, apareceu Homem-Aranha, tendo Homem-Aranha com ela. Uma perversão. Se nós não vigiamos, o diabo entra facinho e ensina o que não deve ser feito. Quantos aqui sabiam desses desenhos na internet? Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Como a gente pode deixar um tablet na mão de uma criança? Ah, ele está assistindo Peppa. Ah, ele está assistindo Homem-Aranha. Precisamos ser mais sagaz do que o diabo, gente. Não permita. Seja guardiã do seu filho, guardião do seu filho. O que a criança vê, ela faz. Engraçado que o comportamento dele na escola piorou. E ela falou, não, professora, a gente já entrou, ele está de castigo de celular, está de castigo. Eu falei assim, não adianta só dar castigo, porque a criança ela é muito agitada, ela precisa fazer outras coisas. Vocês precisam proporcionar para os seus filhos outras atividades para tirar ele da frente da televisão. Não adianta, você fala, está de castigo, vai sentar. A criança não consegue ficar sentada. A criança é muito agitada. Ela precisa de opções, ela precisa correr, ela precisa pular, ela precisa brincar. Mas se ela não tiver um adulto com ela não vai conseguir fazer. Aí o que ela vai recorrer? A mídia. Os nossos filhos vão estar conosco por um tempo. Então, invista toda a sua atenção, invista todo o seu tempo. Eles são o bem mais precioso que vocês têm. Porque se você conseguir implantar isso, eles vão implantar com eles, nos filhos deles e nos filhos dos filhos. É assim que acontece. Estamos preparando a próxima geração. Sente com seu filho, fale sobre tudo.
Essa semana o Jean assim falou para mim, mãe, você já falou sobre sexo com a Lorena? Quê? A gente não espera, né? Já, filho, já falei. Já? Você falou tudo? Eu falei, não, Jean, não falei tudo, mas eu tive que falar. Ela perguntou. Mas ele é muito pequena, mãe. Eu falei, filha, tem 10 anos e com certeza alguém perguntou para ela e ela já veio perguntar para mim. Se eu não falar o certo, o outro vai falar o errado. Eles precisam ter em nós, não amigos, eles precisam ter em nós pai e mãe. Uma vez eu ouvi assim, você tem que ser amigo do seu filho. Eu não concordo com isso, você tem que ser amigo. Você tem que ser pai e mãe. E ser pai e mãe não é só ser amigo. Porque amiguinho é muito pouco. Você precisa cercar o seu filho com todas as áreas. Não permita que a mídia influencie o que seu filho vai vestir. Eu não gosto de... Eu quero vestir essa roupa. Essa roupa você não vai vestir. Por quê? Porque você tem que vestir uma roupa que não atrai a atenção de outras pessoas. Gente, como um pai pode permitir que uma filha saia com shorts aqui? Com tanto de maníacos na rua. Depois acontece uma coisa com os nossos filhos, fala assim, a culpa é de quem? A culpa é da igreja que não ensinou da igreja. Não! É culpa do pai e da mãe que não ensina, que fala, tira, não tem voz ativa, fala, tira essa saia agora. Você não vai sair com essa saia. Você não vai sair com esses shorts. Você não vai. É pai e mãe que fala isso. Desliga esse videogame, já deu tempo. Eu nem vou falar sobre, né? Enfim, tipos de jogos. Vocês viram lá o que aconteceu com aquele menino de 13 anos? Com influência. Se a criança está mal amada, está sem referência, a primeira oportunidade que ela fizer, ela vai fazer aquilo que está imprimido nela. O que estava imprimido naquele menino? Violência, morte, agressão. E o que aconteceu? Isso que ele fez. O meu pai, ele teve um casal de pastores que foi com a gente para a África, e eles contaram um testemunho para o meu pai lá, e nós não estávamos. E ele achou bem propício. Tá. Então tá. E eu quero passar para vocês isso a respeito de uma experiência que eles tiveram com o filho deles, a respeito de desenho, etc. Eu quero passar para vocês. Pode vir, pai. E depois nós vamos orar. Como é 15:45, nós vamos começar 8 horas, tá bom, gente? Para a gente ter um tempinho maior para buscar quem tem que buscar, enfim. Filhona maravilhosa, né? Irmãos, a dracma está perdida dentro da nossa casa. Temos que acender todas as luzes e varrer bem a nossa casa para a gente conseguir encontrar a dracma. Ok? Ponto. Vamos para outra página. Uma das armas que a mídia está usando é a chamada mensagem subliminar. Isso é uma coisa muito antiga, mas tem sido aperfeiçoada com esse avanço da tecnologia. Antes de passar o áudio que a pastora Ellen nos mandou agora à tarde, lá de Santos, que eu entrei em contato com ela, pedi para ela gravar o áudio do testemunho que ela deu para nós lá na Namíbia, acerca da experiência deles com o filho de 2 anos e pouco. Eu quero mostrar um outro videozinho rapidinho. Quando nós falamos, nós emitimos um som. Esse som, ele viaja numa frequência, chama-se frequência. Espera aí, numa frequência, tá? O nosso ouvido humano consegue captar essa frequência a partir de 20, acho que chama hertz. A partir de 20 hertz. Aí vai aumentando, 20, 30, 100. Dependendo da nossa
faixa de idade, nós não conseguimos ouvir nenhum som dentro de uma certa frequência a partir de 20 Hz. O ouvido humano consegue ouvir os sons entre 20 Hz e 22.000 Hz. Há pouco tempo, lançaram um celular que já está por aí, para adolescentes, porque o adolescente coloca o celular para tocar numa frequência que não é audível para os ouvidos dos pais, porque os pais já estão numa idade, acima de 30 anos, que não consegue mais ouvir um som naquela frequência. Mas o adolescente consegue ouvir. Então, o celular do adolescente toca, ele ouve perfeitamente o som, tira o celular do bolso, atende, e o pai não ouviu o celular dele tocar, mas ele literalmente ouviu perfeitamente, por causa da frequência. Por exemplo, abaixo de 20 Hz, os elefantes conseguem ouvir. Por isso eles conseguem ouvir o barulho da água correndo embaixo da terra, ou o barulho de um tremor de terra, que o homem não percebe, mas o elefante consegue detectar, né? Acima de 22.000 Hz, nós não conseguimos ouvir mais nada. Mas um cachorro, por exemplo, ouve até 40.000 Hz. Acima de 40.000 Hz, um cachorro não ouve mais nada. Mas um morcego consegue ouvir até 160.000. Só para você ter uma ideia. Eu vou pedir para o Serginho colocar aqui um videozinho da internet, não fala nada, é somente o barulho. Vai começar, eu vou depois dar o sinal para você, vai começar o barulho parecido com o barulho de um carro, bem grave. Aí vai aumentando. E vai embora, tá? Preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção nos números, porque vai estar rodando ali o número das frequências. Vai começar com 20 Hz, 30, 100, 1000, 1500, 2000, 5000, 22.000, 30.000, tá? Preste atenção no seguinte. Depois eu vou fazer a seguinte pergunta. A partir de quantos hertz você começou a ouvir o barulho? Você vai me dizer, foi a partir de 100, a partir de 4, de 40, tá? Guarde esse número. Preste atenção. A partir de quantos hertz você vai começar a ouvir e até quanto você vai conseguir ouvir? Se você vai conseguir ouvir só até os 12.000 ou até os 22.000. Está claro assim? Então, vamos soltar o vídeo aí. Vamos ouvir com atenção. Põe no volume normal, viu, Serginho? Normal como está aqui agora. Vamos só ouvir.
Eu ouvi dos 33 aos 17 mil. Quem ouviu 48 a 6 mil? Não, 6 mil. 6 mil. Mais ou menos eu. Então, está aí provado que realmente, olha, o pastor Vitor só ouviu até os 6 mil. Dos 48 aos 6 mil. Ele não ouviu mais nada. Eu ouvi a partir dos 33 até os 17. Um jovem consegue ouvir até os 22. Isso é frequência. Agora, veja só. O que a mídia está fazendo? Ela está colocando comerciais numa frequência em que só as crianças conseguem ouvir. Os adultos não conseguem ouvir. Tá? E elas vão reagir à mensagem que está sendo passada dentro da nossa casa, com televisão ligada. Você acha que está tudo normal e você está ouvindo uma coisa e as crianças estão ouvindo outra. Você está ouvindo lá, sei lá, o Temer assinou a lei e tal, e a criança ouviu lá, tira a roupa aí, por exemplo. Agora eu vou colocar o testemunho da pastora Ellen. Olá, pastor Rui, pastor Iraci, Flavinha, Adriano, como é que estão? Olá, toda a igreja que está aí participando desse congresso. Espero que Deus esteja derramando mais e mais sobre suas vidas, em nome de Jesus. Bom, eu vou compartilhar uma experiência que eu e meu esposo nós tivemos quando nosso filho tinha uns 2 anos de idade. Uns 2, 3 anos de idade. Ele sempre assistia o canal da Disney Channel, né, que é um canal fechado, né, um canal que passa na net. E nós começamos a perceber que ele começou a ter um comportamento estranho, né? Em alguns momentos ele começava a tirar a sua roupa, tirar a camisa, tirar os shorts. E ele repetiu isso por umas 2, 3 vezes, até um dia que nós estávamos em um jantar com pastores, e realmente foi muito embaraçoso, assim, e eu achei muito estranho, conversei com meu esposo, que nós devíamos de estar orando a respeito, né, e foi até então que nós oramos e pedimos para o Espírito Santo trazer à luz o que estava acontecendo. E naquela mesma semana, eu creio, meu esposo saiu com o carro e ele estava ouvindo um pregador, um grande homem de Deus, que fala a respeito de mensagens subliminares. E ele estava falando que em uma das mensagens subliminares que ele havia descoberto foi que nos intervalos da Discovery, da Disney Channel, na verdade, eles tinham uma vinheta que eles soltavam que era apenas para as crianças. E as crianças entendiam: crianças, tirem suas roupas. Essa era a mensagem que era passada para as crianças. E aí, quando ele chegou em casa e compartilhou aquilo comigo, nós entendemos que o nosso filho, ele estava obedecendo aquele comando. E então nós resolvemos cortar o mal pela raiz. Nós oramos pelo nosso filho, pedimos o sangue de Jesus na mente dele, tudo aquilo que o diabo havia lançado na mente, no coração dele, pedimos que Deus arrancasse toda a semente do mal, e nós realmente cortamos tudo que era a respeito de Disney, né, porque assim, existem coisas que são apenas direcionadas às crianças ou algumas faixas de idade. Então nós entendemos que o inimigo, ele não está brincando, né? Ele realmente quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir uma geração que irá carregar a glória de Deus. Então nós como pais, nós somos responsáveis, até mesmo pelo que as nossas crianças estão assistindo nas televisões, até mesmo aquelas que estão tendo um entretenimento, divertimento. Nós precisamos entender que tudo precisa ser santo na nossa casa. Até mesmo um simples desenho, que o Espírito Santo esteja abrindo os nossos olhos, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa conhecer
realmente aquilo que existe no mundo espiritual. Amém? Esse é o nosso testemunho. Eu espero que o Espírito Santo traga revelação para cada um dos pais e que a gente realmente não se ausente da nossa responsabilidade de ser pai e de cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Nós somos os guardiões dos nossos filhos nessa terra. Amém? Deus abençoe. Que vocês tenham assim, momentos maravilhosos na presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Amém, gente. Nós vamos orar agora rapidinho. E na última ministração de hoje, a gente vai impor as mãos sobre todos os pais. Nós vamos ter um tempo de oração com vocês, né? Mas não vai embora. Quer dizer, se você vai e volta, tá bom, gente? Fique aqui até a última ministração, para que a gente tenha um tempo de oração com vocês e que nós possamos guardar a palavra do Senhor. Né? A pastora Liliana ministrou semana passada. Aquele que guarda a palavra do Senhor peca menos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você guarda a palavra do Senhor no seu coração, você vai pecar menos. E se você ensinar o seu filho a guardar a palavra do Senhor, se você ensinar o seu filho a falar a palavra do Senhor no meio da tribulação, igual essa semana a Lorena estava tendo prova todos os dias. Eu falei, filha, declare Tiago 1, se eu tenho falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá com abundância. Peça sabedoria ao Senhor, né? E ela falou, mãe, eu fiquei muito nervosa na hora da oração. Eu falei, filha, a paz que excede todo entendimento está sobre o seu coração. Então, você precisa ensinar os seus filhos a usar, praticar a palavra de Deus no cotidiano deles, na sala de aula. E se o menininho te chamar de gordo, igual teve uma situação que o menininho chamou ela de vaca. Sai, sua vaca. E ela veio chorando para mim. O menino me chamou de... Eu falei, filha, você é vaca. Pega o espelho. Você é imagem e semelhança do Senhor. Você não vai acreditar no que os outros... Filha, menino nessa idade, olha, não ouve o que ele disse. Não ouve. Mas se ele continuar, você fala assim, eu tenho mãe e eu tenho pai. Se você não parar, os meus pais vão vir falar com você. Ela não esperou a segunda vez, porque ela não é de mandar recado. Se você falar de novo comigo, eu tenho mãe e eu tenho pai. O menino nunca mais passou perto dela. Leve em conta o sofrimento do seu filho. Se seu filho chegar em casa, ai, fulano me chamou disso. Para de besteira, menino. Sai, não sei o quê. Leve em conta o que ele sofre. Leve em conta o coraçãozinho dele. Pastoreie o coração dos seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, somos muito agradecidos porque o Senhor tem nos ensinado. Eu te peço que o Senhor nos ajude a praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor nos ajude a sermos pastores dos nossos lares, pastores dos nossos filhos, a fim de que nós possamos ver essa geração brilhar, a fim de que nós possamos ver essa geração, Senhor, criar outra geração segundo o teu coração. Que eles possam crescer homens e mulheres, Senhor, cheios do Espírito Santo. Que eles possam crescer homens e mulheres cheios de Deus. Que eles possam, Senhor, ter a palavra viva em seus lábios. Que eles possam, Senhor, ter o Senhor imprimido em seus corações. Pai, nos ajuda. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, porque nós muitas vezes, Senhor, nos perdemos no nosso tempo. Muitas vezes, Senhor, nos preocupamos com outras coisas, Senhor, mais importantes aos nossos olhos, sendo que o mais importante é a nossa casa e a nossa família. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a treinar essa geração. Continue a falar conosco. Não permita, Senhor, que essa palavra saia da nossa vida, mas que ela possa ser acomodada em nossos corações e possa gerar mudança para a honra e glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.